A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É uma alegria muito grande, né? Nesse primeiro culto do ano 2021, nós estávamos na casa do Senhor. Lamentamos a ausência de muitas pessoas que estão em suas casas, né? E podiam estar aqui conosco, mas Deus sabe todas as coisas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Amós, capítulo 4, versículo 12b. Amós, está no Velho Testamento, capítulo 4, versículo 12b. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Hoje, eu gostaria de compartilhar com a igreja uma reflexão sobre o seguinte tema: você está preparado para se encontrar com Deus? A vida aqui na terra é uma viagem, e o início dessa viagem se dá com a concepção, ou seja, com o encontro da célula masculina, o espermatozoide, com a célula feminina, o óvulo da mulher. E nesse ato de encontro dessas duas células, Deus sopra o fôlego da vida. Nascemos, crescemos e tomamos decisões sobre o que queremos. A Bíblia ensina a respeito da transitoriedade da vida aqui na terra. Nós não nascemos para ficar eternamente aqui na terra, mas por um período. Enfatiza que só há uma oportunidade de preparação para esse encontro com Deus, ou seja, enquanto vida nós tivermos aqui na terra. Porque a morte do homem e da mulher sela o seu destino. Nesse sentido, o autor de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, escreveu: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Após a morte, segue-se o juízo, o julgamento do que eu fiz ou deixei de fazer aqui na terra. Querendo ou não, cada um de nós, cada ser humano, terá um encontro com Deus. O profeta Amós nos alerta para nos prepararmos para esse dia. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. E em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, diz: porque tu és pó, e pó tornarás. Muitos dizem, isso é assunto para decidir mais tarde. Vou pensar nisso depois. Eu sou jovem, novo, eu preciso gozar a minha vida e depois eu decido sobre isso. Mas se esquecem de que a morte não manda mensagem via WhatsApp, e-mail, telefone, ou seja lá o que for. A qualquer momento, a pessoa pode ser alcançada por ela. Portanto, esse encontro com Jesus, esse encontro com Deus, é inevitável para todas as pessoas. Ninguém ficará fora desse encontro. Não se engane. Sua decisão hoje determina o destino eterno da sua alma. O grande evangelista Billy Graham escreveu com muita propriedade: é estranho que os homens se preparam para tudo, exceto para a morte. Nós nos preparamos para a instrução, para o trabalho, para a carreira, para o casamento, para a velhice,
preparamos para tudo, exceto para o momento em que vamos morrer. E, no entanto, a Bíblia diz que estamos todos destinados a morrer um dia. E a pergunta que pretendo responder é: por que preciso me preparar para me encontrar com Deus? Primeiro, o encontro com o Senhor é certo. O encontro com Deus não é algo facultativo, de livre escolha do ser humano. Pelo contrário, é obrigatório. Jesus nunca titubeou, nem mesmo deixou transparecer qualquer possibilidade disso não vir a acontecer. Todo ser humano comparecerá ao tribunal de Deus. E nesse sentido, Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, inspirado pelo Espírito Santo, assim escreveu: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que eu tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Em Romanos 14, 10, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E acrescenta que todos prestarão conta de seus atos a Deus, ninguém ficará fora. Romanos 14, 12 está escrito: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você que me ouve nessa noite, prepare-se para se encontrar um dia com Deus. Esse dia é inevitável, quer queira ou não, acredite ou não, acontecerá. Aplicando essa palavra na minha vida, na sua vida, Deus está te dizendo que terá um encontro com você e te chama a te preparar enquanto vida aqui estiver na terra. Liberte-se do pecado, tenha uma vida de santidade, procure viver uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em segundo lugar, por que se preparar para se encontrar com Deus? O encontro com o Senhor não poupará ninguém. Ninguém ficará fora. Você se encontrará com o Senhor, e esse encontro com Deus é universal, afetará toda a humanidade. E é assim que ensina a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 24, versículos 30 e 31, está escrito: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Portanto, o encontro com Deus não afastará ninguém, não discriminará ninguém. Todos verão, todos testemunharão, aqui no Brasil, na África, na Europa, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália, na Argentina, seja qual for o lugar, esse encontro é inevitável entre a criatura e o Criador. Ali prestaremos conta de todos os nossos atos. Ou seja, o comparecimento perante o tribunal de Deus nos exorta nesse momento a termos uma vida de santificação, uma vida de santidade, procurando cada vez mais se afastar do pecado e agradar a Deus. Aplicando essa palavra na tua vida, não esqueça que todo ser humano comparecerá diante do Senhor. Ninguém ficará fora.
será julgado para receber a sentença final, aonde passará a eternidade, céu ou inferno. Meus amados, a igreja de hoje está carente em palavras de exortação à humanidade. Há muitas pregações humanistas, mas de fraco conteúdo bíblico. E é a palavra do Senhor que em qualquer sermão de pastor deve predominar, porque é ela e somente ela, conforme está escrito na carta aos Timóteos, que tem o poder de corrigir, de repreender, de educar e de ensinar. É a palavra de Deus, é o confronto com a palavra de Deus, é o Criador falando com a criatura. E portanto, nessa noite, sobre essa temática, é uma exortação a todos, crentes e não crentes, a se prepararem para esse grande dia desse encontro com o Senhor. O encontro com o Senhor está muito mais perto do que imaginamos. O que tem acontecido no mundo demonstra com clareza sinais dos últimos tempos e que a vinda de Jesus está próxima. O apóstolo Paulo aponta alguns sinais dos últimos dias, quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, amantes de si mesmo, só querem satisfazer a si próprio, e é o que mais nós observamos isso. Avarentos, amantes de dinheiro, presunçosos, vaidosos, arrogantes, orgulhosos, soberbos, o que mais se tem por aí fora, blasfemos contra Deus, desobediente aos pais. Nunca se viu na história da humanidade quantos filhos e filhas são desobedientes aos pais. Antigamente, meu pai bastava olhar para mim, e esse olhar já dizia tudo. Hoje não. Os filhos são desobedientes, desonram os pais, desrespeitam os pais. Sinais dos outros tempos. Ingratos, ingratidão. Quantas pessoas que passaram por aqui para a igreja, que receberam bênção do Senhor, estão fora? Quantas pessoas na sua vida pessoal não agradecem ao Senhor pelo que tem, pelos livramentos, pelos cuidados do Senhor? Portanto, um dos sinais dos últimos tempos, a ingratidão, ímpios, incredulidade, sem amor pela família, pai matando filho, filho matando pai, ex-marido matando as ex-esposas, destruindo a família, irreconciliáveis. A inimizade bate a porta de muitos lares, caluniadores, sem domínio próprio, pessoas que não têm o autocontrole, explodem como se fosse uma bomba para explodir. Cruéis, a crueldade. Gente, aqui na Paraíba, há anos atrás, cortaram a cabeça de uma jovem e colocaram numa estaca. Que crueldade. Inimigos do bem
traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. O evangelista Mateus escreveu alguns acontecimentos escatológicos que ainda iriam acontecer, entre os quais registra sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. Para muitos será um dia de alegria, aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Mas para outros que em vida não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, será um dia de muita amargura e lamentações, ao ponto de João, quando estava na ilha de Patmos, ao escrever o livro de Apocalipse, o livro da revelação, amando do que Jesus Cristo falara a ele para escrever, escreveu em Apocalipse capítulo 9, versículo 6, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Você imagina? Tamanha agonia, aflição, a pessoa desejar morrer e não consegue morrer. É triste. E isso precisa ser ministrado nas igrejas. Gente, eu falo no espírito e não na carne. Os verdadeiros profetas de Deus não escondem o que Deus quer falar para o seu povo, e não falar conforme o que o povo quer, não, para agradar. E como tem líderes por aí afora fazendo isso, eu não vou tocar desse assunto não, porque vai desagradar, as pessoas vão entristecer. A pessoa que é de Deus recebe a palavra do Senhor com alegria, com satisfação. Jesus Cristo falou, tendo Jesus em Mateus 24, 3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. E ele deu uma série de respostas, entre as quais, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Os discípulos perguntaram a Jesus quais seriam os sinais da sua segunda vinda e final dos tempos. E ele respondeu, dentre os sinais, com o aumento da maldade, o amor esfriará. Nunca se viu tanta maldade. Se você quiser avaliar a maldade humana, assista os programas policiais aqui no Brasil. É incrível. Mãe enterrando filho vivo, jogando no rio. Será que não temos visto o aumento da maldade? Se olharmos para a sociedade, veremos realmente que a maldade aumentou de tal forma que não há mais espaço para o amor no coração de muitas pessoas. Guerras, atentados, sequestros, assassinatos, pais matando filhos, filhos matando pai, lares destruídos, busca a qualquer preço por dinheiro e poder, e assim por diante. Foi noticiado pela imprensa no dia 5 de janeiro de 2019, um morador de rua, conhecido por Carlos Roberto Vieira da Silva, 39 anos, foi queimado enquanto dormia. As câmeras de segurança da região de Mooca, da zona leste de São Paulo, registraram o momento em que uma pessoa se aproxima desse morador de rua e joga combustível no corpo dele, toca fogo e há aquela explosão e depois foge. Que maldade! Morador de rua,
crueldade extrema, sinal de aumento da maldade. Tentaram socorrer, ou melhor dizendo, levaram esse morador ao hospital, mas não conseguiu sobreviver. Às vésperas de Natal do ano passado, lá do Rio de Janeiro, a juíza Viviane foi assassinada a golpes de faca na presença das 3 filhas do casal, matando a mãe das 3 filhas, ex-esposa dele. Instinto de selvageria, de maldade, de crueldade. Aumento da maldade. O amor de muito esfriará. Câmara dos Deputados e o Senado Federal da Argentina, sob a influência do atual presidente esquerdista Alberto Fernandes, aprovou o projeto de legalização do aborto. A mãe pode abortar, assassinar a vida gerada do seu ventre até a 14ª semana de gravidez. Existe uma maldade maior do que essa? Matar um inocente, indefeso, no próprio ventre da assassina. Provado. Na Argentina e em outros países já foram aprovados. Será que Deus está vendo tudo isso? E não vê o juízo do Senhor? Vem. Algum dia essas pessoas vão comparecer ao tribunal de Cristo e vão responder tudo isso que está fazendo. Por isso, precisamos ficar atentos para percebermos da proximidade da vinda de Jesus Cristo. E não podemos perder as oportunidades para quem não é cristão, que ainda não aceitou Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, não perder a oportunidade de se entregar. E quem é cristão ou cristão, procurar viver uma vida de santidade, de santificação. O pastor, depois de uma pregação evangelística em sua igreja, teve a oportunidade de dizer para um homem que ouviu a pregação quanto à necessidade dele aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Bateu no ombro desse homem e disse que ele teria de aceitar Jesus Cristo com urgência. E o homem ouviu e deu uma risadinha, bateu no ombro do pastor e disse: depois pensarei nisso. O pastor tornou a falar-lhe: meu amigo, amanhã pode ser tarde. Não, pastor, hoje não, deixarei para depois. Tem muita coisa a resolver na minha vida. E aquele homem se foi com muitos planos para largos anos, sem contar que a morte já rondava a sua pessoa. Naquela mesma semana que o pastor falou a respeito dele entregar a sua vida para Jesus, esse homem morreu. O pastor foi ao funeral e olhava para aquele corpo inerte no caixão e pensava na sua alma já em sofrimento eterno. Deixou de aceitar Jesus Cristo para depois, para mais tarde, mas morreu sem Jesus Cristo. Acontece que muitas pessoas sabem que um dia vão partir dessa vida, mas apesar disso, não se preparam para a morte. Sabem que estão perdidas, mas não buscam a salvação em Cristo Jesus. E a palavra de Deus é bem clara. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, Hebreus 3,15. E a Bíblia também diz em Isaías 55,6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar,
invocai-o enquanto está perto. A morte sela-se a porta da graça. Fecha. Acabou. Em vida, a salvação é um presente de Deus. É de graça, você não paga nada, não precisa fazer nada, é de graça. Mas com a morte, fechou. Não adianta fazer reza, oração, culto, seja lá o que for, para reverter a situação, não vai reverter. Porque está ordenado aos homens a morrer uma só vez, depois disso segue o juízo. Você ainda precisa entender que Jesus se apresenta como a porta de oportunidade para a salvação, e ele, conforme está escrito em João 10:9, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, Jesus é a porta de acesso à salvação. Que nela entrar, salvar-se-á. Você que ainda não se arrependeu dos seus pecados e não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é tempo de aceitá-lo. Hoje é o dia da sua salvação. Não endureça seu coração. Amanhã pode ser muito tarde. Morrer sem Jesus é passar a eternidade no lugar de sofrimento e dor. Castigo eterno, chamado inferno. O encontro com o Senhor acontecerá de forma repentina e inesperada. Em Marcos 13:15, 35, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Em Apocalipse 16:15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Fala de santidade e santificação. O ladrão, quando quer assaltar uma casa, não avisa qual dia, qual hora que ele vai chegar. Assim também será a segunda vinda de Jesus. Pode chegar daqui a uma hora. Pode ser amanhã. Daqui a um mês, um ano. Pode ser pela manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Não sei. O Senhor Jesus virá como ladrão da noite. Ninguém sabe quando, embora saibamos da certeza que ele vai voltar. Por isso, não descuidemos, estejamos preparados para esse dia e hora, e, portanto, sejamos sóbrios, vigilantes ao nosso grande patrimônio espiritual, que é a nossa vida. Deus nos convida a uma vida de santidade e em paz com todos. Portanto, examine-se a si mesmo, quanto ao seu relacionamento com Deus e com o próximo. Em Hebreus 12:14, segui a paz com todos. Mas, pastor, estou vivendo um clima de guerra. Faça a sua parte. A pessoa quer brigar com você? Fulano, eu não quero brigar com você. Me perdoe. Eu peço licença para me retirar. Deixa eu falando sozinho lá. Eu não quero brigar com você. Porque a palavra diz seguir a paz com todos. Eu quero paz com você. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. John Wesley, grande teólogo, deixou uma frase muito interessante. A conversão tira o cristão do mundo. A conversão tira o cristão do mundo. E a santificação tira o mundo do cristão. Olha que frase que diz tudo em termos de preparação para esse encontro com Deus. A conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Certa vez, o pastor Estevão disse uma frase muito interessante que ele escreveu:
Não adianta tirar o homem da favela, mas tirar a favela que está dentro dele. E eu comecei a meditar sobre isso. É verdade. Muitas vezes é a favela que está dentro do homem que leva a que ele está na favela. Não luta, não estuda, está entendendo? Não procura ter uma vida de santidade, buscar a Deus, sair daquela situação. É uma favela dentro de si. Aplicando essa palavra, se Jesus viesse hoje, você estaria pronto para partir com Jesus? Só os que estiverem preparados serão levados a estarem para sempre com Ele, no lugar onde não haverá mais dor, lágrimas, guerra e tristeza. Portanto, prepare-se agora para encontrares com o teu Deus. O encontro com o Senhor punirá aqueles que estiverem despreparados. Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é amor, Deus é misericordioso, mas Deus tem um limite. Nesse encontro com Deus, haverá punição para aqueles que não se prepararam para esse encontro com Deus. Diz a Bíblia que o Senhor vai assentar-se no seu trono de glória e separará os homens uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Interessante, minha mãe não gostava de comer bode. Eu acho que porque ela ficava muito presa a esse texto, né? Eu disse, mãe, não tem nada a ver com... Eu gosto muito de bode, um bode guisado, gosto muito. Mas a vinda de Jesus, ele vai separar bodes das ovelhas. Porque o bode, quem conhece o bode sabe muito bem que ele é diferente da ovelha. A ovelha ouve a voz do pastor, o bode não. O bode é rebelde. Então, é uma linguagem metafórica. A ovelha não. Você pode botar no Google, né? Está lá o pastor, dá um sinal, aquelas centenas de ovelhas segue o pastor. São obedientes. Em Mateus 3, 31, 34, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará ao trono de sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como pastor aparta dos bodes as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita. O povo de Deus, aqueles que se converteram em Cristo Jesus e permaneceram uma vida de santidade até a chegada dele, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que coisa linda. Os bodes, mas as ovelhas, os convertidos em Cristo Jesus, recebem o convite: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Diz a Bíblia que aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida, serão banidos da presença do Senhor, serão lançados no lago de fogo com enxofre, onde lá se encontrará, olha a companhia, ou a boa companhia, entre aspas, aqueles que não foram encontrados no livro da vida, ou seja, aqueles que em vida não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, serão lançados no lago que arde com fogo, e lá encontrará as peças, o diabo, a antiga serpente, né? A besta e seus adoradores e o falso profeta. Tudo lá no local só. Estes que ali estiverem serão atormentados por toda a eternidade, ali haverá choro e ranger do dente. Meus irmãos, a igreja, são poucas igrejas que estão advertindo os cristãos, os não cristãos, do que virá após a morte.
Estão mais preocupados em bênção, 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 vitória. É óbvio que nós queremos bênção. Semana passada nós falamos a respeito disso, que o 2021 seja um ano de bênção. Mas não encerra por aí. As pessoas pensam que indo à igreja todos os domingos, e quando vão, porque muitos estão em casa, né? Estão em casa. Talvez nem assistindo o culto via online. Que está tudo bem, e não está. Não está. Multidões e mais multidões. Quando Cristo vir arrebatar a igreja, só subirão os remanescentes de Deus, aqueles que não se dobraram aos Baals da vida. Ser cristão, meus amados, não é brincadeira. Cristo diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e me siga. Cruz. Pois bem, quem não foi encontrado no livro da vida, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, na companhia do diabo, da besta e do falso profeta. Está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Em Apocalipse 20, 10, e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e noite serão atormentados para todo o sempre. Desejarão morrer e não conseguem morrer. Trarão a sua consciência tudo que passou na sua vida e a oportunidade que teve para mudar de vida, de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e disse: não, aquilo vai ser todos os dias, sendo atormentado. E a pessoa vai desejar a morte e não consegue morrer. Vai passar a eternidade nesse castigo eterno, nesse sofrimento eterno. Por isso, meus amados, a igreja tem que ter misericórdia dessas pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tem que cumprir o ID e pregar o Evangelho. Como se preparar para o encontro com Deus? Venha urgentemente para Cristo e somente para Cristo. Jesus é enfático em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Ou seja, ele é exclusivista. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho único pelo qual você chega ao Deus Pai. Venha confessar, porém arrependido dos seus pecados. Não importa que tipo de pecado você tenha cometido. Não importa que tipo de gente você tenha sido até o presente momento. A porta está aberta a todos que vêm a Cristo com humildade. A oportunidade está diante de você que me ouve nesta noite. Jesus disse em Lucas 5,32: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E Paulo diz em Romanos 3,23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu pequei. E como eu pequei? Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida foi transformada, passei a ser uma nova criatura, e esse homem velho ficou para trás. Arrepender-se é admitir que pecou, que fez coisas erradas, que desagradou a Deus, sentir essa tristeza sincera do que fez de errado e abandonar a prática do pecado, uma mudança de atitude e de vida. A palavra arrepender-se vem do grego metanoia, mudança de mente, de mentalidade, de atitude, de comportamento. Assim, se quer obter a sua salvação em Cristo Jesus,
precisa arrepender de seus pecados. Terceiro, crê em Jesus Cristo como seu suficiente Senhor e Salvador. João 3,16, a Bíblia em miniatura. Os teólogos dizem que esse versículo é a Bíblia toda em miniatura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus significa reconhecer que você tem pecado e que precisa ser salvo da morte eterna. E somente Jesus pode conseguir essa sua salvação. Não há nada do que você possa fazer para merecer a salvação. Mas tudo que você precisa fazer é aceitar gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. Confesse como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus Cristo, em Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Confessar e declarar com a sua boca que você rejeita o pecado e agora quer aceitar Jesus em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. E quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você entrega a sua vida a Ele. Se Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Rei da sua vida, Ele é o governante da sua vida, é Ele quem diz o que você deve fazer ou não fazer. É o meu governante. Eu procuro, dia após dia, fazer aquilo que Jesus manda fazer. E quando você entrega a sua vida para Jesus, se arrepende dos seus pecados, quais os efeitos espirituais que você tem na sua vida? Primeiro, seus pecados são perdoados. O que você fez de ruim no passado, Deus perdoa todos os seus pecados em Cristo Jesus. Em 1 João capítulo 2, versículo 12, filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Então, os seus pecados foram perdoados. Você não mais será condenado por nada, pelos pecados que você cometeu no passado, porque em Cristo Jesus foram perdoados. Segundo, a dívida do pecado foi cancelada. Cada pecado cometido por mim, por você, constitui-se uma dívida para com Deus. Logo, nós nos tornamos devedores de Deus, porque não podemos, uma vez pecadores, anular as nossas próprias dívidas. E todo ser humano pecou. E o preço dessa dívida é a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. É passar a eternidade separada de Deus, num lugar de sofrimento, tormento e dor, de fogo, castigo eterno, chamado inferno. Mas em Cristo Jesus, nossa dívida foi cancelada. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, conforme registrado por João 19:30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E essa palavra grega traduzida pela expressão está consumado, vem de uma palavra grega chamada tetelestai, que significa no grego está consumado, totalmente pago, dívida cancelada. Paulo diz: a nossa escrita de dívida foi cancelada através de Cristo Jesus. Tetelestai, estou consumado, está consumado, sua dívida foi cancelada.
Não há dívida nenhuma para com Deus. Jesus está dizendo que está paga a dívida do homem com o Criador por causa do pecado de Adão. Está dizendo que não apenas ele tira o pecado do homem, mas aqui ele remove integralmente o pecado, pois está consumado, pago, assinado e selado. Acabou-se. Então, seus pecados são perdoados, a sua dívida para com Deus, em decorrência do pecado, também foi cancelada, não existe mais dívida nenhuma. Terceiro, livrou o pecador arrependido da morte eterna e passou para a vida eterna. Jesus se fez condenado por nós, ele pagou com a sua própria vida todos os nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, em Cristo Jesus, que nós adquirimos essa salvação. Então, em decorrência do pecado, pairava sobre nós como uma espada de Damocles, a cabeça, uma sentença de condenação. Mas Jesus se fez condenado por nós, morreu na cruz e nos livrou da morte eterna, de passar a eternidade afastada de Deus. Tornou o salvo em Cristo Jesus filho ou filha de Deus. As pessoas falam sem conhecimento da palavra de Deus, dizem, não, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Não, você não é filho e filha de Deus, a não ser que você entregou sua vida para Jesus. Em João 1, 12, 13, mas a todos quantos o receberam, em relação a Jesus, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Obra do Espírito Santo, a regeneração, a transformação de um homem velho numa nova criatura. Por isso que quando há uma conversão genuína, a pessoa deixa de praticar o que praticava antes. Se bebia, não bebe mais. Se mentia, não mente mais. E assim por diante. Por quê? Porque foi transformado numa nova criatura. Passou pelo novo nascimento. Uma obra de Deus. Um novo nascimento. Então, concluindo, o encontro com o Senhor é certo. Lembre-se, não poupará ninguém. E está muito perto do que nós imaginamos. E ele virá de forma repentina, inesperada, e punirá todos aqueles que estão despreparados. Como se preparar para o encontro com Deus? Venha urgentemente para Cristo, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador, confesse Jesus Cristo como seu Salvador, e você, dentre tantas outras bênçãos espirituais, nós estamos aqui citando algumas. Seus pecados são perdoados, sua dívida para com Deus é cancelada, você é salvo da morte eterna, de passar a eternidade no inferno, para ter vida eterna, passar a eternidade na presença de Deus, no lugar onde não haverá dor, nem sofrimento, nem choro, nem morte, e se tornará um filho e uma filha de Deus. Esse é o recado que Deus traz para você que está me ouvindo, e que você possa ser alcançado pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e você possa receber essa palavra do seu coração, e decidir nessa noite, eu quero receber Jesus Cristo na minha vida, eu quero estar preparado para quando Ele vir, eu fazer parte das ovelhas, daquelas pessoas que fazem parte do reino de Deus.